Podcast do Transporte. O podcast do Transporte recebe Maurício Cunha, nosso cliente habitual, que é o vice-presidente da industrial da Caio, e que está à frente desse monte de lançamento que a Caio fez aqui na Latibus. Como é que foi o balanço da Caio na Latibus? Os lançamentos, a repercussão, como é que está indo? É um prazer estar aqui com você, Romo, com todas as pessoas que assistem ao podcast do Transporte. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para nós, a Latibus é uma feira que tem um grande impacto no setor. Eu acho que todos nós que participamos do mundo do transporte, da mobilidade, entendemos isso, ela é muito importante. E nós fizemos, como você bem mencionou, trouxemos vários lançamentos, procuramos fazer um stand muito bonito, agradável e até um pouco lúdico com o nosso túnel do transporte, mostrando aí um pouco do mundo do ônibus, o ambiente, um pouco da cabine do ônibus urbano de um lado e rodoviário do outro, com a cronologia das duas empresas, tanto da Caio como da Buscar. Então nós procuramos caprichar bastante. Tem sido um evento muito requisitado. O número de pessoas no evento e no nosso stand muito grande. E quanto à repercussão dos lançamentos que nós fizemos, tem sido excelente. Os clientes têm tecido só elogios quanto ao produto, ficaram surpresos, acharam que o Apache VIP 5 ainda era um produto jovem, ainda podia viver mais um pouco, mas nós achamos que era um momento para até aperfeiçoar um pouco mais com essa nova geração. Então a repercussão é muito positiva. Tá certo. A gente vê vários movimentos na área industrial para atender a maior quantidade possível de mercados, né? E nesse ponto a Caio ela tem uma amplitude muito grande. Então, assim, como é que vocês estão vendo? Então temos Apache, temos a eletrificação, ainda tem, enfim, um resto dos outros modelos do diesel que sobrevive. Enfim, como é que está a visão da Caio nos vários segmentos? Olha, o nosso objetivo é atender os nossos clientes, os mercados que nós atuamos, com uma gama de produtos o mais abrangente e o mais eficiente possível. Então, hoje, tanto com a nova geração do Apache VIP, com o VIP 6 para os ônibus movidos a diesel, como para o nosso Millennium, que é um produto totalmente atual para os veículos de motor traseiro ou central, piso principalmente convencional, mas pode ser piso baixo também. O E-Millennium, que atende os veículos a elétricos, principalmente piso baixo, mas também no piso normal. Temos agora uma segunda geração, que foi agora um aperfeiçoamento do E-Apache VIP, que é um produto para um mercado que vem começando a aparecer, que é de eletrificação de veículos chassi piso alto, e também o B-Millennium para atender veículos movidos a biometano e GNV. Então, nós procuramos atender toda a gama de novas tecnologias, tanto as convencionais como descarbonizantes, para atender de forma completa o mercado. A gente já falou sobre isso, mas, enfim, a área industrial do Brasil precisa ter um jogo de cintura para as novidades, para as legislações, para os movimentos que realmente estrangeiros chegam aqui e estranham, né? Como é que vocês conseguem, em tal lugar o gás funciona, aqui a eletrificação não vai dar certo porque não tem onde ligar na tomada, a gente liga, cai a luz do bairro, enfim, como é que é, aí uma pergunta, como é que é internamente uma empresa do tamanho da Caio tendo que se adaptar com essa rapidez às novidades do mercado?
Não é uma rotina simples, mas é uma rotina que a nossa equipe, com muita competência, já domina, e hoje isso se tornou um dos grandes atributos e faz parte do DNA da Caio. Atender o cliente com a diversidade e com a flexibilidade, é lógico, dentro dos limites do que a boa técnica e a preservação da confiabilidade, segurança e durabilidade dos nossos produtos, mas isso virou um DNA da Caio. É óbvio que se nós tivéssemos, como tínhamos antes da Constituição de 88, veículos definidos a nível nacional, principalmente para o transporte urbano, era o padrão, era o básico, o padrão 1, padrão 2, articulado, a gama de produtos e a gama da complexidade seria menor, e isso talvez trouxesse, muito provavelmente traria um pouco mais de racionalidade e agilidade para todo o setor. Escala, né? Isso, e até escala. Mas, a partir do momento que a legislação do transporte foi municipalizada com a Constituição de 1988, essa é a realidade que nós vivemos há 38 anos, e é nessa que a Caio atua e, felizmente, como líder isolado do mercado de ônibus urbano com 60% de market share. Estamos falando, então, de legislação, estamos falando principalmente na ponta do operador comprando o ônibus. A gente já ouviu tanto elogios com as linhas de crédito aberta, como queixas com a dificuldade de pegar o dinheiro. Como é que a Caio analisa esse ambiente? A NTU, por exemplo, lançou uma carta já cobrando dos presidenciáveis que tenham uma política pública específica para o subsídio do transporte urbano. Enfim, a questão acaba se politizando porque o transporte é um direito novo, entre aspas, né? Ainda não tem a prática de subsidiar isso como subsidia a saúde. E como é feito no transporte na grande maioria do mundo. Então, se nós queremos ser um país que vá crescendo, desenvolvendo, nós temos que nos espelhar naqueles que são mais desenvolvidos do que nós. E no que é chamado primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, o transporte urbano, a tarifa do transporte urbano é subsidiada por várias formas. Mas ter isso aí, imaginar que isso vai ser resolvido só na esfera municipal, é uma ilusão, porque os órgãos municipais com os operadores municipais não têm condição de resolver sozinhos essa questão. Então, é preciso ter um desenvolvimento e ter uma abrangência maior na subvenção às tarifas, para que se separe a tarifa público da tarifa de remuneração pelo serviço, porque quando a gente quer um serviço melhor, ele tem um custo, e hoje em dia esse custo é muito difícil de ser arcado única e exclusivamente pela população. Então, é importante essa participação do Estado nas diversas esferas, para que o transporte, que é um serviço de primeira necessidade, seja assim tratado. Tá. A gente passou, e aí é uma pergunta que tem alguma sensibilidade, a gente pegou duas declarações que, assim, o transporte vai se desenvolver independente do que aconteça nas eleições. Ou seja, já há um caminho, já tem um tanto de legislação, já tem um tanto de prática suficiente para independer muito de viradas ou manutenções que a eleição possa nos trazer. Isso parece razoável para você? Se assim for, isso é muito importante. Por quê? Porque na maioria dos países, essas discussões políticas, tendências para um lado e para outro, é muito normal que isso aconteça. Agora, as economias precisam funcionar independente das discussões políticas. É lógico que quando você tem um administrador ou outro com um viés um pouco mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, isso muda um pouco a condução do país, ou do estado, ou do município. Mas é importante que haja uma estrutura básica para que as coisas caminhem. Então, em assim acontecendo, vai ser muito positivo para o transporte, e nós estamos entendendo que
a elaboração do marco legal do transporte ajuda a melhorar e criar essas condições. Muito bem. Planos para o ano que vem. Qual é a visão da Caio para o ano que vem? Seguir lançamentos, mercado positivo, aonde está o perigo? Olha, eu perdi minha bola de cristal e estou procurando ela até agora. Eu acho que está um pouco difícil ainda da gente prever, porque nós estamos num ambiente mundial complicado. Isso vem trazendo impactos no nosso país em matéria de custos, no transporte, custo do óleo diesel, que pesa muito, também custo de várias matérias-primas, tanto para o operador do transporte como para a indústria que fornece todos os insumos para o transporte. Do ponto de vista nacional, nós temos alguns desafios aí também a serem vencidos, que ainda há uma dependência da política, os juros ainda estão pouco convidativos para o investimento, e a nossa indústria é a indústria que produz bens de produção. Nós vivemos do investimento dos nossos clientes. Então, o ano que vem ainda nós não estamos enxergando ainda com muita clareza. Se este ano, se nós conseguirmos completar o ano no mesmo volume que tivemos no ano passado, já vai ser positivo. O primeiro semestre foi mais ou menos equivalente, o segundo semestre está se mostrando um pouco mais desafiador. E se ao final, o ano que vem, for parecido a este ano, que nós esperamos que seja similar ao ano passado, seria um bom cenário. Mas depende de muitos fatores que estão fora do nosso controle. Então, nós atuamos no que podemos, atualizando produtos, buscando a nossa eficiência, entregar o melhor custo-benefício para os nossos clientes, mas chega um ponto que nós temos que torcer para que as condições do ambiente melhorem para a execução dos negócios. Tá certo. Maurício, muito obrigado. A gente vai agora para o nosso Momento Merchandising. Você acaba de receber uma revista da NTP, com artigos muito interessantes, muito importantes, e é um meio que precisa muito de informação, precisa muito de conscientização, e aí está a NTP, que vai fazer 50 anos no ano que vem, firme com a sua revista atualizada. Agradeço pelo presente, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês e também com o público que assiste ao podcast do transporte. Podcast do Transporte.